Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Tribuna Erga Omnes. E nesse programa de estreia, muito importante para a história da TV Erga Omnes e para a história desse programa, que se prestará a ser uma tribuna para dar voz às autoridades, às pessoas que fazem a diferença e àqueles que, de fato, têm a incumbência, a capacidade e a força motriz para mudar o nosso país, para fazer melhorar e para manter o Estado. E é nessa estreia que, com muita honra, recebo o Coronel Hélio Oliveira, uma figura que, antes de qualquer coisa, é o exemplo de um grande brasileiro, é o exemplo que a juventude brasileira precisa, como homem público, uma pessoa de carreira das Forças Armadas, um empresário atuante no estado do Rio Grande do Norte, que saiu do Rio de Janeiro, carioca, e veio para o Rio Grande do Norte, e é um homem do Brasil. Lembrando mais uma vez que a nossa televisão não tem orientação político-ideológica, mas sabemos reconhecer os homens públicos, os homens de bem e as pessoas que fazem a diferença no nosso país. E é nesse sentido que, com muito orgulho e muita honra, recebo aqui o Coronel Hélio. Coronel, faço as honras da casa, muito prazer em recebê-lo em minha TV, em meu programa. A palavra é sua. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos aqueles que nos assistem, agradecer ao convite do Dr. Marcelo Henrique, falar que para mim é uma honra poder estar fazendo parte dessa renomada e importante rede de TV que procura, com os temas, direcionar para realmente aquilo que importa, para as pessoas que se importam e aquelas pessoas que são importantes para nós, que realmente fazem parte do círculo, são pessoas que valorizam principalmente aquilo que nós também valorizamos, a família, a pátria, o amor à pátria, o amor a essa terra que tanto nos deu e que nós tanto devemos a ela. Então, esses ouvintes e os que estão também nos assistindo, os telespectadores, saibam que essa mensagem é para vocês, é dedicada para vocês, essa entrevista, pessoas importantes que fazem realmente com que esse Brasil seja um país lindo, belo, gigante por natureza. E aí, doutor Marcelo, feita essa pequena introdução, é muito difícil falar de mim mesmo, né? Mas eu vou contar um breve histórico, né, dos meus 57 anos, né? E eu vou começar lá na minha infância, né? Eu gosto muito eu acredito realmente que a infância é o futuro do nosso Brasil. E tudo começa lá na tenra-idade, né? Eu sou oriundo de uma família muito simples, uma mistura de português com italiano, né? A família da minha mãe ela é oriunda da Itália e do meu pai é oriundo do português por parte de pais e holandês por parte de mãe. Então eu tinha avô português, casado com a minha avó holandesa por parte de pai, e por parte de mãe eu tinha essa situação do italiano, né, que é um casal oriundo da guerra da Itália, que veio se estabelecer aqui no Brasil, que é um país de oportunidade. Feito isso, eu tenho 6 irmãos, né? E meu pai já é falecido e minha mãe tem 95 anos, ainda é viva, né? E nos dá hoje uma glória aí de termos ela ao nosso lado ainda. E agora aquela mãezona italiana, matrona, né? Uma família simples, humilde, onde nós morávamos e moramos durante algum tempo no Rio de Janeiro. E a minha infância, então, foi passada nesses locais do Rio de Janeiro. Agora, a base familiar, doutor Marcelo, ela é muito forte, né? Eu acredito que a família ela sempre teve uma relevância muito grande, mas a época, a minha mãe ela era do lar, efetivamente. Ela cuidava dos 6 filhos, né?
E com isso nós tínhamos uma presença no nosso lar importante da mãe no nosso dia a dia, seja ele do início do acordar ao dormir, nós sempre tínhamos a nossa mãe ao nosso lado ali. E isso eu acredito que tenha contribuído para, independente do ambiente que nós vivêssemos, que eu cheguei a morar no Morro do Rio de Janeiro, realmente, a primeira casa de quem subia o Morro do Rio de Janeiro e a última de quem descia. E o meu pai, ele era técnico de laboratório, né? Então ele fazia os exames laboratoriais e era conhecido como o doutor do morro, né? O meu pai era o Valdir, que era o doutor do morro, que fazia os exames de sangue, de gravidez, e na verdade esses exames era que dava também o sustento lá em casa, para que nós pudéssemos então ter o nosso alimento, o trabalho do meu pai, que era um trabalho remunerado, né? Sim. E com 6 anos de idade, aproximadamente, eu comecei a despertar, na verdade, uma certa vocação, que a gente não sabia ainda que era vocação, né? Mas uma admiração, uma paixão pelos aviões, né? Pela aviação. E comecei a fabricar, com aquelas caixas de ovos de isopor, aqueles aviões. E eu comecei, então, a ler, a despertar o que no futuro, né, seria, na verdade, uma vocação confirmada e uma paixão e um sonho realizado, né? Sim. Então, meu lema para... Nesses, porque a gente sabe que a aviação é um universo fascinante, né? Um universo que desperta sonhos de muitas pessoas. Esse sonho que o senhor teve lá com 6 anos, era de ser um piloto mesmo, comercial, ou o senhor já pensava em construir ou ser um piloto de caça, ou era estar só no meio dos aviões? É interessante, né? Por que eu falo isso? Eu comecei a fabricar esses aviões porque eu comecei a olhar para o céu e via os aviões passando e aquela fumaça branca dele. Eu era curioso para saber que fumaça branca era aquela e como é que o avião voava. O que engraçado, né? Como é que esse avião voava, né? Uma lata daquela pesada, né? E aí eu comecei, depois de um certo tempo, a ir a assistir o pouso do Concorde. Eu já tinha meus 8 para 10 anos de idade. O Concorde, quando vinha para o Brasil, ele vinha aos domingos, no final da tarde. E eu passei, então, a fazer desse domingo, no final da tarde, a minha programação de ir olhar por onde ele passava na vertical. E eu ficava olhando para aquele avião, para aquele Concorde, aquele belo pássaro, né? Rapidez incrível, né? Que ele cruzava. E bonito, uma aerodinâmica bonita, aquela asa delta, parecia realmente um pássaro. E Ele aquilo descia. me fascinava. Era no Santos Dumont que ele descia? Não, no Galeão. Ele pousava Ah, no já, Galeão. o Galeão, que é No Galeão. maior. Ele vinha em cima da Baía de Guanabara e Sim, pousava exatamente na pista do Galeão. o Né? Galeão. E eu ficava assim olhando, falando, como é que eu consigo um dia pilotar um avião? O que eu tenho que aprender? Como fazer? Né? O que esse piloto de avião estudou? Né? E aquilo ali, então, me moveu durante um período da minha vida, até um belo dia eu encontrar um tio meu, vestido com uma farda azul, e eu falei, tio, eu queria tomar um copo d'água, eu estava na casa dele. Ele falou, vá na geladeira. E quando eu chego na geladeira, Tomás, eu tinha comida. Interessante, comida farta, né? Eu falei, rapaz, eu fui pegar uma água, mas eu observei que tinha comida com fartura. O que lá em casa era muito limitado. 6 irmãos, meu pai trabalhando, né? E aí eu falei, tio, o que o senhor faz? Ele falou, eu sou da aeronáutica. Trabalho na instrução terrestre. Eu falei, tio, eu queria ser o que o senhor é. O que eu tenho que fazer? Ele falou, meu filho, você tem que estudar muito. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Quando eu já completei meus 13 para 14 anos, eu falei,
tio, como é que eu faço para poder entrar na escola que o senhor entrou? Eu falei, não, você vai entrar para a escola de oficial, você tem idade para isso. Eu sou sargento, eu sou graduado, mas você tem opção de ser oficial e ser aviador. E aí veio aquele sonho Tomando corpo. tomando corpo, né? E eu falei, tio, como é Baseado que no exemplo. E no é? exemplo da família. O exemplo, né, do meu tio. Eu Sim. falei, e aí, tio? Não, você tem que estudar. E aí, na época, então, eu me preparei, eu estudava aí, entrei num cursinho, cursando aí, estudando quase 12 horas por dia, literalmente. E a minha irmã me ajudou muito, porque eu queria ir brincar. Ela falou, meu filho, meu irmão, se você for brincar, você vai perder a chance de estar estudando e você vai acabar perdendo sua vaga para outra pessoa. Até hoje eu lembro dos ensinamentos da minha irmã. E aí eu fui, então, estudar, e ao estudar eu fui contemplado, passei no concurso da escola preparatória já com 15 anos de idade, onde eu fui me preparar, fazer o segundo grau em Minas Gerais, Minas o Gerais. qual, em Minas Gerais, Barbacena, né? Minas Sim. Gerais. E eu agora, no dia 11 de fevereiro, eu estou viajando para lá para comemorar os 40 anos da minha turma, né? Reencontrar a turma toda, né? É, sim. É um momento ímpar. E aí, com 15 anos, eu entrei e de lá eu fui para a Academia da Força Aérea, que já ficava em Pirassununga, e mais 4 anos estudando muito, né? Muita teoria de voo, muita aerodinâmica, muita eletrônica, muita física, matemática, cálculo, e a partir do. E de repente eu estava com meus 23 anos, me formando, 23 para 24 anos, me formando em aviador. Ou seja, é mais um ano aqui no estágio do CATRE, né? Mais um ano complementar aqui em Natal. E com isso, então, eu estava me formando um piloto militar, né? Então, tudo teve um início que foi um sonho, né? E tudo mais. E a partir daí, doutor Marcelo, eu comecei, então, a minha carreira, propriamente dita, formada operacionalmente. Fui servir na Amazônia, eu voei 4 anos na Amazônia, foram mais de 2.000 horas voando naquela região, né? E conhecendo um pouco do Brasil. De lá eu fui para Pernambuco. De Pernambuco já me deu uma vocação de estudar, eu fui fazer o ITA, né? Já para poder estudar e contribuir numa área, né, já mais específica. De lá eu fui ser o gerente do sistema de tráfego aéreo. Eu fui implantar o sistema da modernização, onde nós tínhamos os supercomputadores, que eram franceses, o Mitra, que foram substituídos por estações de trabalho, o Workstation da Sun Microsystem, e eu fui ser o gerente desse projeto de suporte em todo o Inovação. Brasil, né, no Centro de Controle do Espaço Aéreo, tanto em Brasília, quanto em Pernambuco, quanto no Amazonas. Eu era encarregado dessa modernização. Passei um período nessa atividade e depois voltei, então, para... E, junto com isso, eu voava formando os pilotos civis. Eu era o checador do antigo DAC, que hoje é a ANAC. Eu fiquei 8 anos como piloto checador do DAC nos finais de semana. O piloto checador, coronel, ele era um professor ou ele era um avaliador? Avaliador. Ele era o avaliador, ele era o Detran do ar. Era aquele que homologava a carteira final do piloto, né? E durante um período aí de 7, 8 anos, eu fiquei viajando o Brasil inteiro, fazendo avaliação dos pilotos que eram do aeroclube, que alcançavam as marcas e passavam, então, pela avaliação final, né? Beleza. E, com isso, eu fui fazendo os cursos de carreira, o curso de aperfeiçoamento, o curso de comando Estado-Maior, o curso de logística, o curso de gestão. Então, junto à Universidade Federal Fluminense, eu continuei minha carreira estudando, sempre estudando dentro da força que a força foi me proporcionando.
e até chegar ao posto de coronel, né, onde eu parei no Ministério da Defesa, como coordenador dos países da língua portuguesa, CPLP. Eu era o gestor do programa do Ministério da Defesa, onde nós padronizávamos, junto aos países da língua portuguesa, toda a parte de doutrina, que o Brasil tem uma ascendência muito grande por esses países da língua portuguesa. Sim. E a partir daí, então, eu fui para a reserva, né? Já tinha completado meus 32 anos de serviço, fui para a reserva, por um motivo pessoal, minha esposa, ela filha única, veio para Natal e o pai dela teve um problema de saúde e ela teve que assumir as empresas do grupo familiar. E aí, quando eu fui para a reserva, eu acabei assumindo também as empresas que está completando 49 anos de grupo, né, empresarial, a qual hoje eu estou na frente como diretor operacional e minha esposa é a diretora financeira do grupo. Sim. Então, acho que... a gente consegue notar que o senhor é um exemplo vivo de quem venceu na vida pelo esforço, pelo mérito e pelo estudo. Isso é muito dignificante. Isso é importante ser divulgado, é falado, porque o jovem de hoje em dia se vê numa perspectiva muito difícil. As oportunidades atuais, em que pese pareçam ser muitas, elas são mais restritas. Entretanto, há uma certa falta de vontade. Os valores não são os mesmos. É muito difícil um jovem hoje que tem essa predisposição que o senhor teve, porque foram muitas renúncias, com certeza. Naquele momento que a sua irmã não deixava brincar, eram renúncias que o senhor estava fazendo para chegar a essa carreira. E aí a minha pergunta o senhor saiu do meio público para o meio privado. É verdade. Quando o senhor foi para a reserva, o senhor não foi aquele tipo de militar que entrou na reserva e ficou curtindo a aposentadoria. Não, o senhor mudou completamente. Mas eu enxergo no senhor esse espírito de homem público, esse espírito de homem do Estado, também na área empresarial, porque o senhor não ficou circunscrito na empresa da sua família e deixando as suas convicções pessoais paradas ali dentro. O senhor trouxe essa educação, essa figura do homem público para dentro do meio privado. Eu acho muito louvável, porque geralmente as pessoas do meio privado querem saber do seu lucro, querem saber da sua empresa e pronto. E o senhor continua demonstrando a sua preocupação com o Estado, com a pátria, com as pessoas, né? Eu sempre falo, doutor Marcelo, o seguinte: nós somos apenas um guardião, na verdade, daquilo que Deus possibilita que nós tomemos conta. Nós somos pastoradores, né? E como pastorador, se nós quisermos apenas tomar conta do nosso pasto, com certeza os lobos, com certeza as mazelas vão alcançar a gente. Então, eu sempre falo que nesse ambiente empresarial nós temos que ter a mesma postura dos valores que nós temos quando na tratativas dos valores que rege o público. E aqui na empresa, doutor Marcelo, todos aqui, graças a Deus, eles, na verdade, só sabem que a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta, né? Nós temos aqui um código de ética, vamos dizer assim, de valoração, de valorização, não só dos funcionários, mas principalmente daqueles que acreditam no nosso trabalho, que são nossos parceiros comerciais. Então, nós temos que tratar não só bem as pessoas, os funcionários, os clientes, mas também aqueles ao redor que nos cerca, a nossa comunidade. Então, nós temos a política, por exemplo, de dar emprego às pessoas aqui da região. Então, nós temos aqui hoje um grupo com 100 funcionários, aproximadamente 120,
todos os funcionários aqui do Distrito Industrial de Macaíba, né, para que eles possam também se sentir pertencente ao contexto, né, porque eles estão olhando ali as empresas do polo e falam, poxa, tem algumas empresas ali, ou várias empresas, e eu não consigo uma vaga lá. Ah, mas fulano tem. Se fulano tem, é possível que um dia também eu consiga, né? Então, eles estão dando oportunidade. É mais ou menos assim que a gente faz, sabe, doutor Marcelo? A gente pensa que, por exemplo, nós temos também dentro desse grupo, um grupo de eventos, pousada e eventos. A mesma coisa, são 16 funcionários lá, todos da região aqui do. A gente capacita esse pessoal para que eles possam ter condições de ocupar espaço sem dever nada a ninguém de outros lugares, né? Para que a gente consiga aqui mesmo valorizar nossos moradores aqui do entorno, né? Né? É porque Natal, todo o Rio Grande do Norte, é um estado, é uma cidade, a capital, e também no interior, um destino por excelência, né? Nessa parte de pousada, de turismo, né? É um dos destinos mais procurados do Brasil. E também pode gerar no cidadão local essa frustração, né? De uma empresa crescer e crescer com mão de obra de fora, porque eu não tenho a minha oportunidade se eu também sou daqui. Então, é também uma iniciativa muito bonita acolher a pessoa que está próximo. Eu gostaria de Verdade. perguntar, eu sei que o senhor está bastante uma questão que foi uma bandeira traduzida aí há muitos e muitos anos no Brasil, que é a questão da água. E, de repente, o que era bandeira começou a se tornar realidade. Infelizmente, essa questão de água se tornou, além de bandeira, moeda eleitoral por muitos e muitos anos. E o senhor agora, eu sei que está apoiando iniciativas de trazer a água, como já tiveram casos concretos de água para Rio Grande do Norte, não só Rio Grande do Norte, mas para o Nordeste inteiro. E nós estamos falando de algo que não é apenas estratégico, né? A água não é apenas uma questão estratégica, é vida, é saúde, é direitos humanos, é direito da pessoa, é dignidade da pessoa humana ter água, né? Então, eu gostaria, dentro desse contexto seu, de homem público, que nos explicasse esse seu apoio, essa sua posição na questão de trazer a água para o Rio Grande do Norte, para os outros estados do Nordeste também. Perfeito, doutor Marcelo. O senhor falou aí, água, eu considero água é vida, água é saúde, é dignidade. Se eu fosse poder comparar, talvez seja o líquido mais precioso que a natureza nos ofereça, mais do que o petróleo, inclusive, né? O senhor, na pergunta anterior, o senhor tinha falado como é que eu tinha despertado o senso de patriotismo. E eu lhe falo o seguinte: o juramento que nós fazemos dentro da caserna, ele tem um peso muito grande, né? Então, esse juramento que eu fiz quando entrei lá, com 15 anos de idade, né? Que era exatamente defender a pátria, defender ao povo brasileiro, defender a nossa bandeira, ao nosso Estado, seja ele territorial, seja ele ao povo. Esse juramento é muito latente, entendeu, doutor Marcelo? Ele é quase que uma cobrança na minha consciência diária. Ele E ele transcende a missão, né? Transcende a profissão. É um juramento que atinge a alma do homem, não do militar, atinge né? a alma, ele transcende. Não é só eu que quero, não. Ele pulsa, ele vem da minha alma, realmente. E ele passou a ser mais latente ainda, doutor Marcelo, no ano de 2014, quando um amigo meu que se formou comigo, que é um coronel da Força Aérea Venezuelana, num encontro desse das nossas turmas, ele fala para mim, Coronel Hélio, não deixe acontecer com o Brasil o que aconteceu com a minha terra, que eu tanto amo, que é a Venezuela, porque eu tenho duas bandeiras no meu peito.
bandeira da Venezuela e a bandeira do Brasil, que me acolheu aqui na formação. Ele se formou conosco os 4 anos de academia em aviador e foi exercer na Venezuela. E ele falava para mim, lá o povo está subjugado. Lá as Forças Armadas também foram corrompidas. Então, doutor Marcelo, aquilo me bateu dentro da minha alma. Eu falei, olha, como eu vou retribuir, como eu vou trair o povo? Como as Forças Armadas da Venezuela traíram o povo? Eu não posso trair o povo. E aí eu comecei, então, a entender e me inteirar um pouco mais de todo o ambiente que nós estamos vivendo. E aí passei, então, a combater principalmente 2 bandeiras: corrupção e ideologia. Ideologia não partidária, mas ideologia que destruía a família, as crianças, ideologia de gênero, ideologia de escola sem partido. Então, isso passou a ser as bandeiras, passaram a ser as bandeiras que eu defendia e defendo de lá para cá. E agora, mais do que nunca, eu passei a incorporar a bandeira da liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha, a liberdade da dignidade, a pessoa ter dignidade. Então aí vem o circuito das águas e a importância das águas. Por isso que hoje o momento para nós, assim como foi em 7 de setembro de 1822, no dia 9 de fevereiro de 2022, 7 de setembro de 1822, 9 de fevereiro de 2022, vai ser uma nova independência. Política e a independência do dia 9? Uma foi a política do Brasil Império, da independência. E a do dia 9 vai ser a liberdade que nós vamos devolver ao povo nordestino, que está escravizado por sempre depender da água, e essa dependência sempre trouxe a ele a falta de liberdade. Porque ele perdeu o título de eleitor dele, porque ele depende exclusivamente daquele político que venha trazer um carro-pipa para ele, porque ele, então, ele fala, olha, se você votar em mim, eu lhe dou um carro-pipa. Então a pessoa perdeu a dignidade ali. E a água, a chegada da água, devolve o título de eleitor a esse cidadão que em algum momento passou a votar, não por escolha, mas passou a votar por necessidade. Então, há essa importância da chegada das águas aqui no nosso estado e no Nordeste, da maneira geral, ela vai trazer uma prosperidade, vai trazer, na verdade, além de libertação, vai trazer liberdade, dignidade a esse povo. Até porque, doutor Marcelo, Dom Pedro já falava no Brasil Império, nem que eu tenha que vender todas as joias da coroa, nós vamos levar água para o Nordeste. Essa frase dele histórica está chegando agora em 2022. Um governo que tem realmente valorizado o seu povo, que tem realmente trazido a seu povo libertação. E o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que é do Rio Grande do Norte, ele, assim que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional, falou, presidente, eu assumo o ministério, mas se o senhor me der condições de levar liberdade para esse povo do Nordeste, que ainda hoje, em pleno século XXI, está escravizado. Então, doutor Marcelo, essa chegada das águas que ocorrerá aqui é o fato hoje, e eu faço aqui de primeira mão para o seu programa, mais comentado no Brasil inteiro. Eu pensei que isso, na pesquisa que eu li ontem, fosse um fato local, um fato relevante aqui para o Estado, mas não. Lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Centro-Oeste, é o fato mais importante que irá ocorrer nos próximos dias, será a chegada das águas do Velho Chico
aqui no nosso estado, no Rio Piranhas, terminando essa transposição do Rio São Francisco, já almejada na época de Dom Pedro. Essa é uma notícia maravilhosa e eu diria ao senhor, coronel, que é uma questão mundial. Ela não deve repercutir só no Brasil. E nossa televisão, ela passa em 197 países. E nós faremos questão de muito divulgar isso, porque o Nordeste brasileiro, ele é visto pelo nosso cinema, pelas nossas novelas, por toda a nossa cultura, nossa literatura, tal como que é o lugar da seca. Até os nossos grandes literatos, nossos grandes artistas, eles vendem essa figura brasileira como sendo o Nordeste o lugar da fome, da miséria, da seca, justamente por essa falta de água. Justamente porque de Dom Pedro para cá nós não temos água. Justamente naquela época, esse pedido ele foi sendo levado de uma maneira irresponsável, e por que não se dizer cruel? O senhor falou uma realidade, troca-se esses currais eleitorais, eles são formados pela necessidade dessas pessoas, esses caminhões-pipas. Nós estamos falando de água. Água é alimento primais. Vale, para mim também, muito mais do que petróleo. Ninguém vive sem água. É o elemento mais importante de toda a química, de toda a física, de toda a biologia. Todas as reações do nosso corpo e da nossa vida dependem da água. Então, muito também faz aí deixar a minha homenagem ao ministro e ao próprio presidente da República, que nesse momento que o senhor está me contando, me confidenciando essa história que eu desconhecia, o ministro aceita assumir esse aceitar um ministério não é uma benesse, ao contrário, é um ônus muito, muito pesado pela responsabilidade, pela importância que isso tem, né? Colocar uma condicionante dessa, na minha opinião, só o credencia e só deve merecer esses elogios, independente da figura política ou não. É isso que nós estamos discutindo. As pessoas, parece que no Brasil, divorciaram a ideia do agente de Estado para o cidadão político que concorre àquela vaga. Ministro de Estado, ninguém se candidata a ministro de Estado. O ministro de Estado é uma posição que o presidente da República concede para alguém fazer um trabalho de Estado, independente de política, independente de ideologia. Um homem público, como ele, uma aceitação dessa envergadura, há uma obra dessa, há uma realização dessa, que é muito mais do que uma obra, a gente percebe que é uma pessoa compromissada com o país, compromissada com a causa Brasil, compromissada com as nossas pessoas. Porque, veja, coronel, é muito fácil ocupar uma vaga em qualquer cargo público. É muito fácil aceitar uma indicação política e dela fazer meio de vida. Agora, é muito bonito quando alguém o faz e age como homem de Estado, né? Então, eu queria que o senhor comentasse isso mesmo, porque trazer essa água para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste, ou para qualquer outro lugar que fosse, na minha visão de jurista e na minha visão de cidadão, é uma posição de Estado. E assim como reagiu, né? E assim como o senhor, quando apoia esse tipo de ação. São atitudes acima de governo, são atitudes de Estado e mostram o compromisso dessas pessoas com o povo brasileiro. Perfeito, doutor Marcelo. O senhor colocou aí talvez a palavra-chave, né? Não é um programa de governo e nem poderia ser. Não poderia ser. Infelizmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da figura do ministro Rogério Marinho, ele, orientado pelo presidente Bolsonaro,
a orientação foi a seguinte: quando ele recebeu o ministério, tinha 55 mil obras paralisadas. 55 mil obras paralisadas. E o presidente falou assim: olha, nós vamos terminar essas obras. Nós não vamos iniciar obras enquanto nós não terminarmos. E o desenvolvimento regional, então, só para você ter uma noção, no ano de 2019, ele terminou 5.500 obras. No ano de 2020, ele terminou 8.000 obras. No ano de 2021, terminou 8.500 obras. Ou seja, olha o trabalho grandioso. Em plena pandemia. Em plena pandemia. É por isso, doutor Marcelo, que eu falo, eu posso lhe assegurar. Nós temos um país que ele é muito próspero, ele é muito rico, né? Basta que a gente guarde esses recursos públicos que são arrecadados em forma do cidadão de bem que paga o imposto, né? E aplicar esse imposto de forma correta, que não seja de forma leviana, que não tenha desvio. E a gente vê um mandato presidencial com 3 anos, sem desvios, sem escândalos de corrupção. E aí o senhor começa a ver os resultados acontecendo de forma tão clara, tão límpida, que a gente percebe que o país é um gigante e tem tudo para realmente para decolar aí. O país do futuro chegou, viu, doutor Marcelo? O Brasil é um país do presente. Se nós tivermos gestores sérios, compromissados, política de Estado e não de governo, nós vamos ter realmente um país, como o senhor está vendo se apresentar aí, de forma grandiosa, não só no Nordeste. A gente olha pelo Brasil inteiro, doutor Marcelo, e vê as transformações, a BR-163. Eu tive lá, na BR-163, aquela BR que liga aquela carga toda para o norte do país. Que maravilha aquilo ali. Né? A Transamazônica chegando, as ferrovias chegando, os portos, os aeroportos. Ou seja, quantas coisas nós estamos vendo, quantas obras chegando, quantas obras de infraestrutura que o Brasil estava parado. Então, a chegada dessas águas aqui, doutor Marcelo, eu tive presente em Pernambuco, na captação, tive na Paraíba, no Jamais, e agora estou vendo aqui no Rio Grande do Norte. E o melhor de tudo, doutor Marcelo, é nós observarmos a barragem de Oiticica, que o presidente inaugura ela também no dia 9 de manhã cedo. Essa obra, ela é... A barragem de Oiticica, ela tem 70 anos esse projeto, doutor Marcelo. 70 anos. 7 décadas. E aí o senhor vê essa obra sendo terminada agora, o presidente inaugurando. E essa barragem de Oiticica é extremamente importante. 2,4 bilhões de litros de água que, ao serem armazenadas, elas passam a irrigar através de ramais que também estão contemplados, né? O ramal do Opodi, 1 bilhão e 900 milhões que o governo federal investiu para interligar essa água dessas barragens, da captação de chuva, para poder transformar o Nordeste num celeiro de fruticultura, de plantios. Nós vamos ver a transformação desse Nordeste. Escreva, o senhor pode anunciar, leve boas novas ao seu público em 197 países, que nós vamos nos tornar uma potência, o Nordeste vai virar uma potência. O Baixo Irecê, na Bahia, 100 mil hectares de irrigação. O senhor veja que transformação que nós estamos tendo. Sem dúvida, coronel. Se nós analisarmos o Vale do São Francisco, que teve iniciativa privada investindo fortemente, os vinhos, né, de lá, vinhos no Nordeste. Na nossa Califórnia. Exatamente. Se falasse isso há um século atrás, ou há 50 anos atrás, eu ia falar que era assunto de louco. E os vinhos do Nordeste, a variante Moscatel do Nordeste é apreciadíssima na Itália,
da mesma qualidade. Isso, investimento privado. Agora, estamos falando de investimento público. E com investimento público dessa magnitude, com certeza nós teremos aí uma pujança, um crescimento que o Brasil merece, que o Nordeste merece, né? E que esse povo tão aguerrido, tão trabalhador, esforçado, e nós também, empresários, que pagamos impostos, que recolhemos com as nossas obrigações, cumprimos, queremos ver. Queremos ver o quê? Isso retornado, isso de volta. Que a grande diferença nossa para os outros países do mundo é que os impostos pagos aqui, infelizmente, muitas vezes temos a impressão que eles não são restituídos, né? Então, esse tipo de obra, esse tipo de anúncio nos enche de alegria. E com certeza nós vamos divulgar sim, porque isso o brasileiro precisa ter uma mídia, como nós pregamos aqui, baseada na verdade, baseada na transparência, né? E não no direcionamento ou doutrinamento midiático. Aqui não se faz isso. Nós falamos a verdade e mostramos tudo o que acontece. Por quê? Somos distantes daquela ideia que o senhor muito bem colocou, ideologia, esquerda, direita. Nós somos, a nossa bandeira é o Brasil. Perfeito. Do Brasil. Então, gostaria de ficar com o senhor aqui por muito tempo. O senhor é uma pessoa de uma cultura incrível, muito lhe admiro, como pessoa, como empresário, como cidadão brasileiro, mas temos o nosso horário. Então, como o senhor já falou, de passado, de presente, eu peço para que o senhor faça as suas considerações finais, falando do futuro, coronel. E o futuro? O que é que o senhor enxerga, além desse otimismo que é contagiante para todos nós? Como o senhor enxerga o futuro agora para frente, 2022, esse ano tão importante? Como o senhor comentou logo na transição, nós atravessamos uma pandemia, né? E ela, como expectativa de futuro, eu tenho visto alguns países já declarar o fim da pandemia e transformando a pandemia num estágio de endemia. E com isso, na verdade, a liberação do pleno trabalho, né? As pessoas poderem voltar a circular pelas ruas, a poder voltar a trabalhar seu pleno emprego. E com isso, eu tenho também, trazendo para a nossa realidade, o Brasil é um dos países que mais vacinou, um dos países que tem, na verdade, um clima que tem nos ajudado também, apesar dessas variantes estarem vindo, nós estamos tendo um bom, porque ela não tem atingido de forma muito forte. Com isso, doutor Marcelo, eu fico vendo que nós já estamos em 2022 com grandes boas notícias. O investimento privado, o investimento do exterior que está vindo para cá privado, ele remonta a alguns bilhões de dólares. Então, isso tudo gera, na verdade, desenvolvimento econômico, emprego, renda, liberdade para o povo, né? Isso tudo, dignidade. Então, aqui mesmo, aqui no Polo Industrial, para você ter uma noção, o ministro Rogério Marinho aportou 6 milhões de reais para nós podermos calçar um polo que tem quase 40 anos que não tem calçamento. Né? Aí o deputado federal General Girão aportou 3 milhões. Com isso, nós vamos aportar, e só com o anúncio, já se apresentaram 18 indústrias para se instalar no nosso polo industrial. Só veja como a infraestrutura puxa emprego, puxa renda. Eu estou falando do nível micro, eu estou num polo industrial no Rio Grande do Norte. O senhor imagina, com essas aberturas de ferrovias, né, onde as pessoas... O senhor sabe quantos 1.000 quilômetros já tem de licenciamento de ferrovias que o setor privado já pediu para construir? O mesmo que o Brasil Império já construiu. Veja que situação. Só por ter desburocratizado e ter permitido que a iniciativa privada pudesse construir a sua própria ferrovia. Olha que são tantas notícias boas, né? OCDE, a agricultura hoje, o Brasil tem
conseguiu destravar a Tereza Cristina da Agricultura, uma pauta que há 20 anos estava travada. Nós vamos poder exportar para a Europa agora o nosso camarão aqui que estava travado. O peixe-atum nosso, nós temos licença de pesca, que foi conseguido aqui. 400 barcos de pesca conseguiram licença para pescar o atum aqui na nossa costa, aqui próximo do Rio Grande do Norte. Então, são tantas boas notícias que o Brasil está tendo. E o mais importante é que, no fim da pandemia, o Brasil começa novamente a voltar a segurar os preços da inflação. Eu compro aço, que é commodity, e agora mesmo aqui eu já tenho a planilha de custo do aço que está baixando. Ou seja, isso vai começar a segurar a inflação, que hoje está na casa dos 10%. A gente deverá terminar 2022 com essa inflação na casa dos 5%, com o crescimento do PIB na casa aí, provavelmente, de 2% a 2,5%. Então, isso tudo são notícias maravilhosas que eu tenho para falar para quem nos assiste. Vem investir no Brasil, vem investir no nosso Rio Grande do Norte. Acreditem, o governo é sério do nosso país e a gente precisa realmente dar emprego e renda para quem está se formando, principalmente para esse jovem que entra na faculdade sonhando com emprego, sonhando com trabalho. E nós vamos ter um ambiente propício, um ambiente com uma segurança jurídica que está ainda engateando, mas que está se buscando melhoramentos nisso aí, para que traga um investimento privado e possamos ter um ano de 2022 maravilhoso. O avião vai decolar a jato, viu? Em 2022. É o que eu tenho para falar para os senhores na área da economia, de boas notícias que eu tenho para falar do Brasil, um retrato do nosso Estado que é replicado para o país todo. Isso na verdade, muito otimismo que eu tenho em relação para 2022. Se Deus quiser, Coronel, suas palavras são não apenas animadoras, porque são baseadas em fatos concretos, são baseadas em previsões. O fato da inflação cair é mais ainda interessante porque ela cai não de forma artificial, que é pela elevação de juros, né? Ela cai pelo crescimento, cai pela economia, cai pelo emprego. E nós, empresários, podendo investir, tendo esse campo, tendo essa liberdade, é evidente que o emprego vem, a renda aumenta, que a economia gira de novo, as pessoas podem trabalhar novamente e nós exercemos aquela tão querida, almejada e esperada liberdade para que o jovem de hoje em dia possa, na minha idade ou na sua, se Deus quiser, ter esse sorriso no rosto e conseguir transformar aqueles sonhos de criança em realidade. Coronel, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu espero que estejamos mais momentos juntos. Certamente as portas estão abertas e até logo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, doutor Marcelo.